Olá, ser feliz. Olá, ser feliz, inteligente, livre, chamado ser humano e energético. Gente, a gente não conseguiu sair do assunto de energia das pessoas e hoje nós vamos continuar nesse assunto. Olha lá o pessoal entrando, fala aí Marcelo, fala aí Arruda. Olha os caras entrando aí, esses caras que estão aí, esse horário no sábado são seres energizados, são seres energéticos. E, gente, por que a gente ainda não saiu do assunto energia das pessoas? Porque, né, afinal de contas, todos somos pessoas, esse assunto interessa a todo mundo. E ontem, quando eu falei da energia da internet, dos influencers, o pessoal também perguntou muito sobre algo que eu falei sobre energia no trabalho, nas empresas, e isso também é muito importante, porque, né, passamos aí longas horas em nossos trabalhos, isso importa muito. Então, vamos falar hoje aí, basicamente, dos colegas de trabalho, um pouco, vamos falar da energia nossa nos negócios, e a frase que tocou o pessoal realmente foi a frase de como assim as pessoas trabalham com 30% da energia no trabalho? Gente, isso é muito relevante. Por quê, gente? Por que a pessoa não consegue trabalhar com toda a energia no trabalho? Ou porque a maioria das pessoas não trabalham com toda a energia que podem no trabalho? E aí você vai entender que tem empresas que conseguem usar a energia dos times para que elas deem 100% enquanto elas estão trabalhando, e essas empresas crescem muito mais. Quem já ouviu falar de empresas que triplicam de tamanho num ano, que dobram de tamanho, as famosas startups, né? E essas empresas, elas sabem utilizar a energia das pessoas no seu máximo para que elas deem o máximo que elas têm. E, claro, as empresas crescem muito mais do que o mercado normal apresenta, né? A maioria das empresas cresce aí todo ano entre 10, 15, 20%, empresas muito boas, porque, né, estamos falando de Brasil, né? O crescimento das empresas acaba sendo, na média, aí 2, 3, 4, 5%, que é baixo mesmo, que segue algo parecido com o nosso PIB. Então, é mais ou menos essa a média. Mas tem empresas que crescem 10, 15%. E por que tem empresas que triplicam de tamanho? Gente, todas as empresas que crescem sabem entender as energias, e a principal energia de todas são as pessoas. Se a empresa investe em pessoas, se a empresa entende o que são as pessoas, ela investe em pessoas. E aí você vai entender por que isso é tão importante para fazer a sua empresa sair do 10, 15% para ir para um crescimento de 60, 70, até dobrar de um ano para o outro, porque o crescimento da sua empresa, anota isso, empresário, anota isso, empreendedor, anota isso, líder. O crescimento da sua empresa, do seu negócio, do seu time, está dentro da cabeça do seu colaborador. Sim, gente, na maioria das vezes os líderes não estão conversando com os clientes. Quem conversa com o cliente é o time. Quem resolve o problema do cliente é o time. E aí você acaba tendo aquele contato mais superficial ou conversa só com aquele cliente muito grande e não sabe o que acontece com a sua base de 80% dos seus clientes. Mas quem sabe disso? O seu time, as pessoas que operam a sua empresa. Só que tem um grande detalhe. As pessoas, quando estão na empresa, por que elas dão menos energia do que elas poderiam? Porque quando a pessoa está na empresa, pensando na sua casa, pensando na sua família, ou pensando em qualquer outra coisa que não seja o seu trabalho, a sua atividade, a sua produtividade, essa energia, ela se dissipa, ela se divide. E vamos lá, por que eu trago esses percentuais bem agressivos? A pessoa que está no trabalho com problema em casa, ela não está trabalhando. Ela está trabalhando o mínimo necessário para continuar ali e manter o emprego. Agora, se você pega aquela pessoa que está em paz em casa, que sabe que tem que resolver as coisas em casa, quando está em casa, essa pessoa, ela está focada no que ela está fazendo. E essa pessoa rende 100%, rende 110%, rende 200% comparando com a média. Então, são pessoas muito mais efetivas dentro dos seus negócios, dentro dos seus trabalhos. Gente, quando eu falo time, eu estou falando líder, estou falando empreendedor, estou falando o dono da empresa. Aquele dono da empresa que está na empresa. Gente, é melhor o empresário
ficar na empresa 2, 3 horas por dia, mas focar no trabalho, do que ficar lá o dia inteiro enchendo o saco para mostrar para o time que está trabalhando. E, na verdade, está lá só enchendo o saco. Não, o cara tem que ter efetividade. Porque, afinal de contas, né, é o dono da empresa que passa a cultura para os líderes, para a vice-presidência, para os diretores, para os gerentes, para os coordenadores, para os supervisores e para todo o time. Ele que leva essa cultura para a empresa, passa isso para os líderes e os líderes vão passar para os times. Então, deixa eu trazer para vocês aqui algo bem específico. O segredo em qualquer empresa está na liderança. Sim, gente, se você tem líderes energéticos, esses líderes vão levar essa energia para os seus times. E lembre-se do que eu estou falando desde o começo das lives: energia positiva te recarrega, energia negativa te descarrega. Por que os RHs, as áreas de recursos humanos, as áreas de people estão sempre preocupadas com a energia positiva? Porque, gente, eles sabem que energia negativa tira a energia das pessoas e faz as pessoas renderem menos ainda. Por isso que eu digo que tem muitas empresas rodando em 30% da energia das pessoas, aí chega no final do ano, não bateram os resultados, não aumentaram o seu faturamento, não sabem por quê. Por quê? Não está gerindo bem as pessoas, não estão treinando bem os seus líderes, não estão tendo uma cultura, não possuem uma cultura que faz as pessoas se engajarem e buscarem energia positiva. E aí agora eu vou trazer algo valioso sobre algo que eu falei sobre talento e ideias, né? Que eu comentei sobre pessoas também, energia das pessoas. Quando você energiza uma pessoa, falando aqui de questões profissionais, você faz essa eletricidade. Sim, gente, isso é químico, isso é físico, isso é biológico. Essa eletricidade correr pelas pessoas e essa eletricidade ela vai ativar ideias. Gente, as ideias acontecem no nosso cérebro através de sinapses elétricas que ativam ideias. E sim, gente, são as ideias que colocam as empresas no futuro. As ideias, se você for parar para pensar, elas são invisíveis quando estão na nossa cabeça. Quando você coloca ela em prática, quando você realiza a ideia, ela sai de uma coisa invisível para uma coisa visível. A aula de ontem foi massa, né, gente? Transformar coisas invisíveis em coisas visíveis é o papel da energia. Então, se você está transformando o seu futuro, que é invisível, em algo visível, você está colocando energia para trabalhar para você. E voltando para as empresas aqui, as ideias, quando estão na cabeça das pessoas, elas não existem. Quando a energia atinge essas ideias, elas ainda são invisíveis, mas elas já existem, mesmo sendo invisível, igual o ar. E aí você pega essa ideia e coloca ela em prática com mais energia, essa ideia se torna algo visível e adivinha qual o resultado de uma boa ideia numa empresa, gente? Faturamento, venda, resultado, crescimento. E, gente, algo muito valioso sobre pessoas. A energia nas pessoas traz o crescimento das pessoas. Ah, mas em que sentido? Gente, em todas as energias. O seu campo energético ele é gigante e quanto mais energia você acumula, mais energia você domina. Estou falando de todas as energias, saúde, felicidade, prosperidade. Tudo isso, gente, faz você crescer energeticamente, faz você crescer como pessoa. Então, se você não sabe o que é crescimento, eu te explico aqui. Quanto mais energia você tem, mais você cresce e mais energia você mostra para as outras pessoas. E aí você se torna uma pessoa que atrai outras pessoas energéticas. Sim, gente, é basicamente isso que acontece. Então, voltando para o trabalho, voltando para as empresas, líder, empresário, quer saber como fazer a sua empresa crescer mais, dobrar de um ano para o outro, quer saber como a sua empresa ter mais produtividade, ter mais resultado? Sim, invista nas pessoas do seu negócio. Como? Leve a energia para elas. Entenda que energia positiva recarrega as pessoas, que energia negativa descarrega essas pessoas. E sim, leve treinamento de energia para os seus líderes. Os seus líderes precisam ser pessoas energéticas. Quem viu aqui, ó, o treinamento, né, do perfil energético, rode o perfil energético no seu time para saber quem são as pessoas energizadas. Sim, tem um comportamento as pessoas energizadas, que são as pessoas que levam a energia positiva para a maioria das pessoas. E sim, gente, não é todo mundo que é energizado, vocês sabem disso, mas você precisa pelo menos os seus líderes
serem pessoas energizadas, porque eles vão abastecer os seus times com energia e aos poucos aquela pessoa que é desativada ou só ativada, ela vai conectando com energia até se tornar uma pessoa energizada, que é uma pessoa que se conecta à energia, que ativa energia e que gera a própria energia. Por quê? Ela tem energia dentro dela e ela sabe ativar isso. Então, pense que se você investe em pessoas na sua empresa, essas pessoas vão gerir a energia e vão ativar dentro dela o quê? Novos talentos, novas ideias, e elas vão ter energia para colocar isso em prática, para fazer essa energia invisível se tornar em algo visível, fazer essa energia, fazer essa ideia se tornar em algo real, fazer esse talento sair de dentro das pessoas. E aí eu volto para o ponto que eu comentei na aula que eu falei sobre as pessoas no trabalho, que é, gente, o que é a multiplicação de talento? É algo que está na moda nas empresas, né? Os multiplicadores, vamos multiplicar o talento, vamos multiplicar as ideias. Gente, antes de você multiplicar, você precisa ativar os talentos, ativar as ideias. Todo mundo tem talento, todo mundo tem ideia. Só que a pessoa que está desativado, lembra? O que é desativado? Está com sensores energéticos desativados e por isso não gera energia. As pessoas que estão com a maioria dos sensores desativados, elas não acessam os talentos que elas têm. Elas não acessam as ideias que estão na cabeça dela. A pessoa pode estar em contato com o cliente o dia inteiro, mas ela está só ouvindo o cliente, entra por aqui, sai aqui. Se ela tiver com sensores ativados, ela vai pegar as reclamações dos clientes e vai transformar isso em ideia. Isso é uma pessoa ativada. Então, uma pessoa precisa ativar os talentos, os sensores, para que ela capte as necessidades dos seus clientes e transforme isso em ideias, transforme isso em ações para a sua empresa. E aí, gente, aparecem ideias de todos os lados para que você tenha novas ações e tenha novos resultados. Por isso que seus líderes sendo energéticos, o seu time aos poucos vai se tornando energético. E sim, gente, para você multiplicar o talento, primeiro você precisa ativar o talento, ativar as ideias, e aí você multiplica. Eu adoro quando eu vou numa consultoria de empresa e o líder fala, não, aqui na minha empresa eu tenho, no meu time eu tenho 3, 4 talentos, são pessoas maravilhosas. Eu falei, tá, mas quantas pessoas tem seu time? Ah, meu time tem 100 pessoas, meu time tem 50 pessoas. Gente, você tem 50 talentos no seu time. Você só não ativou esses talentos. Todas as pessoas podem ser ativadas através da energia, e aí esses talentos começam a ser multiplicados entre outras pessoas que também são consideradas talentos. E aí isso daí é a multiplicação e a exponencialização do resultado das ideias. Aí na tua cabeça passa, não, uma empresa, ela dobrou de tamanho porque recebeu investimento. Gente, coloca o investimento no lugar onde as pessoas não utilizam bem e ele queima. Quem já ouviu falar do cash burn? Sim, gente, você colocou dinheiro onde as pessoas só gastam, não vai voltar resultado. Então, você precisa ter as pessoas ativadas para poder multiplicar esse talento. E aí, um talento com outro talento, isso é exponencialização de talentos, isso é exponencialização de ideias, isso é exponencialização de resultado para a sua companhia. Então, gente, isso é muito fácil, isso é um conceito bastante inovador, tem que levar energia para as empresas. Hoje, boa parte de algumas startups, empresas mais tecnológicas que buscam escalabilidade, elas trazem isso, mas isso também é possível ser feito em empresas grandes. Só que você tem que levar isso como parte da cultura da empresa energética. E sim, gente, a cultura da empresa, ela vem dos principais líderes, do dono, do presidente, do CEO, e é a cultura que carrega os valores, os princípios que levam a energia para as pessoas. Só que sim, gente, vamos lá. Você cria uma cultura maravilhosa de gestão de pessoas, de valorização de pessoas, com foco no cliente, e aí você tem lá um monte de pessoas desativadas. Nossa, gente, que trabalho maravilhoso, mas encontrou as pessoas sem os sensores de energias ativados. Adivinha o que eles vão captar? Nada. Você precisa ativar os sensores energéticos das pessoas do seu time, das pessoas da sua empresa, dos seus líderes, para que eles sintam, para que eles captem energia dessa cultura maravilhosa e coloquem isso em prática. E aí essa energia vira resultado, vira número, vira ideias, vira talento, e aí você vai descobrir como uma empresa cresce dobrando de um ano para o outro,
triplicando o seu tamanho. Gente, já vi casos maiores, já vi empresas crescendo 10 vezes de um ano para o outro. Por quê? Por quê, gente? Porque as pessoas estão energizadas. E aí elas colocam essa energia, quando elas estão no trabalho, na empresa, elas colocam essa energia lá. E aí deixa eu contar algo maravilhoso. A pessoa que sabe gerir energia, quando ela está trabalhando, quando ela está na empresa, ela coloca 100% da energia dela ali. Quando ela chega em casa, gente, que é o lugar onde ela recarrega a energia dela, ela vai colocar 100% da energia dela ali também. Ela não vai estar em casa pensando no trabalho, ela vai estar em casa desfrutando, curtindo com a família o momento que ela está em casa. Então, por isso que tem empresas que já entenderam o quanto as pessoas recarregam a energia estando em seus lares, estando em lazer, estando com a família, com os amigos, e aí quando elas estão energizadas, aí elas vão trabalhar, porque a pessoa energizada no trabalho, ela precisa, lembra? Energia e tempo. Ela precisa de menos tempo, porque ela já está energizada para executar as tarefas, para ter ideias, para resolver problemas. Sim, gente, a energia no seu cérebro te faz um resolvedor de problemas. E aí você começa a resolver problemas em questão de meia hora que vocês resolviam em 4, 5 reuniões, 2, 3 dias, uma semana para resolver um problema. Se você pega uma pessoa energizada e pergunta para ela qual que é a solução, em meia hora de reunião já sai a solução definitiva. Isso é energia correndo pelas sinapses neurais de uma pessoa energizada. Então, gente, algumas empresas ao redor do mundo já entenderam onde as pessoas recarregam as suas energias e estão investindo em dias a mais de final de semana, em tempos maiores de lazer, em tempos maiores onde a pessoa sai do trabalho, só que ela foca no que ela está fazendo para que ela recarregue as suas energias. E aí ela acorde no outro dia com muita energia para executar os seus trabalhos. Eu vou fazer uma live aqui sobre o meu dia, sobre a minha rotina, que eu faço de manhã, das 4 às 8, que eu faço das 8 ao meio-dia, que eu faço meio-dia até as 5 horas de trabalho, e o que eu faço depois. Aí vocês vão entender que tem período onde eu estou focado com energia de trabalho, de negócio, tem período que eu estou focado com energia com a minha família, com a minha casa. E aí vocês vão entender que tem períodos do dia que você recarrega energia e tem períodos do dia que você gasta mais energia. E é assim, gente, esse é o fluxo energético. A questão é você entender que você é um gestor de energia, que você é um grande sensor que capta energia e que usa energia para as coisas que você quer. Então lembre-se, para ter efetividade energética no seu trabalho, você tem que descobrir os lugares que você recarrega a sua energia para que você esteja energizado quando você vai executar suas tarefas profissionais. E sim, gente, para você ter resultado profissional na sua vida também. Afinal de contas, você como equipe, você como líder, você não quer crescer? Você não quer ser promovido? Você não quer resultado? Você não quer melhorar o seu salário? Gente, para você melhorar o seu salário, você precisa de energia. Simples assim. Se você está desativado, você não tem energia. Se você está só ativado, a tua energia dura até meio-dia. Se você aprende a se conectar com a energia das pessoas e as pessoas que estão na sua empresa, na sua equipe, são energizadas, vocês trocam energia, multiplicando essa energia aí, todo mundo fica com energia boa. E aí você sai do seu trabalho, foca na sua casa e aí você abastece energia. Gente, eu não vejo a hora de ir para a parte em que a gente fala da energia dos ambientes, para vocês entenderem aonde você recarrega a sua energia. E aí vocês vão entender muita coisa sobre as pessoas, mas tá vindo muitas perguntas sobre pessoas e eu preciso focar nisso, eu preciso trazer para que vocês entendam onde estão as suas energias. E aí você vai saber exatamente como gerir as energias. Porque afinal de contas, eu estou falando de time, estou falando de líder, estou falando de empreendedores, estou falando de negócio, mas eu estou falando de você. Aonde você está nessa escala? Todo mundo está querendo crescer, todo mundo quer prosperar, todo mundo quer ter uma vida feliz, todo mundo quer ter uma vida saudável. Mas e você? Se você for uma pessoa energizada, você vai conseguir tudo isso. Desde que você entenda o que é energia, como colocar ela no seu dia, como conduzir essa energia para aquilo que você quer. E, gente, muitas pessoas acham que você, no trabalho, precisa trabalhar muito, gastar muito energia para ter resultado. Se você for um gestor de energia, você vai entender que quando você está na atividade, focado,
fazendo aquilo que te mostra resultado, você está utilizando essa energia, mas você também está recebendo energia em troca. E aí você cada vez se torna mais energizado. E aí você também não chega em casa totalmente acabado, querendo só dormir e não tendo tempo para curtir com a sua família. Ok, gente? Deixa eu ver aqui se o pessoal perguntou alguma coisa aqui no Instagram. Deixa eu ver no YouTube quem perguntou algumas coisas aqui. Vamos lá, gente. Perguntem aí o que vocês têm de time. O que vocês fazem com o teu time quando você sente que o teu time está desmotivado? Sim, gente, o que são pessoas desmotivadas? Gente, pessoas desmotivadas, elas são desativadas. Tá todo mundo vendo o resultado, tá todo mundo feliz na equipe. Aí tem uma pessoa lá que não tá nem aí. Gente, ela não está com os sensores dela ativado para sentir a energia dessa felicidade, desse resultado acontecendo. Então, líder, você tem que ter o seu sensor de energia ativado para poder sentir essa pessoa com energia baixa. Olha que fantástica essa dica, hein? Líder, se você tem seu sensor ativado, você vai sentir a pessoa no seu time com baixa energia e aí você vai ajudar ela a elevar a energia dela, porque afinal de contas, isso é liderança. É você entender as pessoas que estão com algum problema e elevar a energia, fazer essa pessoa sentir energia positiva e aí começar a se tornar uma pessoa produtiva e feliz no seu trabalho também. Vamos ver aqui da energia dos animais em outra live também. Sim, Marcelão, a gente pode comentar também das energias de outros pontos, dos animais, sim, que acho que é bem interessante trazer o quanto os animais trazem energia para você. Mas hoje estamos falando da energia de um animal, o ser humano. Nós também somos animais racionais. Não, gente, deixa eu contar para vocês. Nós somos seres sensoriais, sentimentais. Se você está com seus sensores regulados, você está com seu emocional regulado, tranquilo. Se seu emocional está tranquilo, regulado, você tem decisões racionais assertivas. Sabe a palavra ser? Eu gosto muito do S do sensorial, do E do emocional e do R do racional. Então, as suas energias sensoriais, seus sensores captadores de energia, eles fazem você ter uma emoção, um emocional forte. O que é um emocional forte, gente? Também vou fazer uma live só sobre isso. Gente, as suas emoções são as suas reações a seus sensores energéticos. Aquela pessoa que não se emociona com nada, ela não tem sensor nenhum ativado. Se a pessoa tem o sensor ativado, mas ela sente tudo o que aparece na frente dela, ela tem um emocional fraco, porque você não pode sentir tudo o que acontece na tua frente. Você tem que sentir com seus sensores aquilo que você quer sentir, aquilo que você precisa sentir para você seguir a sua vida. Imagina você ficar sentindo o resultado de todas as pessoas, de todo mundo à sua volta. Quer dizer que uma pessoa com energia negativa vai te passar essa energia negativa. Então, seus sensores energéticos não é só ativar eles, é dominar eles, é regular eles para sentir só energia positiva e, quem lembra disso, detectar energias negativas. Porque se você detecta uma energia negativa no seu time, na sua empresa, né, você tem que saber o que fazer com essa energia. Primeiro você pega essa pessoa e tenta melhorar a energia da pessoa. Se você vê que a pessoa não quer, que é aquela pessoa que não tem de jeito nenhum energia positiva e não quer energia positiva, ó, põe para fora, porque essa energia negativa vai contaminar outras pessoas. E sim, gente, põe para fora. Faça a sua empresa ter só energia positiva. E aí você vai entender o que é resultado. Você vai entender o que é resultado de vendas, você vai entender o que é faturamento, o que é produtividade, o que é produtividade feliz. A produtividade das pessoas felizes não é cansativa, ela é energética, ela é feliz, ela traz resultado. E aí você não encontra pessoas reclamando, você não encontra pessoas discutindo, você encontra pessoas em conversas energéticas, até vezes muito aquecidas, mas que levam a algum resultado. E sai das conversas, gente, tá todo mundo falando de energia positiva. Energia positiva recarrega as pessoas. Boa, Marcelão. Pergunta interessante. A pessoa depressiva é uma pessoa que ficou totalmente desativada ao longo do tempo? Gente, isso é muito interessante. Eu vou trazer uma live só falando sobre depressão, né? E também falando sobre ansiedade, que também tudo isso é gestão de energia. Em 2012, eu tive o meu burnout. Eu tive 30 dias infernais, onde eu sentia a minha energia caindo, só que eu não sabia o que era isso. Então, tive meus problemas. E sim, gente,
Pense que dentro das empresas, bom ponto, Marcelão, existem pessoas em depressão. Por que eu digo isso, gente? A depressão, se você for olhar, é uma queda na energia. Só que isso começa a acontecer e ela é invisível. Olha, gente, que conceito maravilhoso. Ela é invisível. E os líderes, os empresários, os empreendedores, eles não estão vendo isso acontecer. Por quê? Só aparece quando ela se torna algo visível. Aí você vê a pessoa depressiva, desmotivada, totalmente desativada. O que é isso? A pessoa foi desativando os sensores. Nós temos milhares de sensores, mas eu sempre digo que nós temos 70 principais sensores, nós temos 7 principais centros energéticos e você vai entender que essas pessoas foram desativando esses centros energéticos, esses sensores, e foi se tornando uma pessoa desativada, foi desativando esses sensores. Quando ela desativa vários dos sensores principais, ela começa a entrar em depressão. Sim, gente, isso é falta de energia para a pessoa voltar. Porque para você voltar a subir essa energia, você precisa de energia positiva. Só que se a pessoa desativou os sensores que captam energia, ela não tem energia positiva para se recuperar da depressão. Por quê? Todo mundo tem altos e baixos, gente. Isso é fato. Todo mundo sempre vai ter altos e baixos. A questão é você ter energia para voltar. Porque vai ter problemas e aí você vai lá, resolve, entende, ressignifica isso e volta. Então, a pessoa depressiva é uma pessoa que foi desativando os sensores, foi entrando em depressão lentamente, porque isso é invisível. E quando todo mundo vê que ela já está depressiva, que ela já está tomando um remédio para depressão, ela já está lá no fundo. E aí é muito difícil fazer essa pessoa voltar. E aí sim, gente, por que eu vou fazer uma live só sobre isso? Porque eu trago técnicas energéticas para ativar os sensores. E aí você coloca a pessoa num caminho de ativação de energia, ela vai ativando os seus sensores lentamente, ela sai da depressão muito mais rápido. Tem pessoas que começam a utilizar as técnicas de energização, elas já começam a sair da depressão muito rápido, já abandonam os remédios para a depressão e já começam a se tornar pessoas saudáveis mentalmente, fisicamente e começa a trazer novamente a energia positiva para a sua empresa, para a sua família, para todos os lugares. Mas ótimo ponto, Marcelo. As pessoas depressivas, elas são pessoas sem energia. Simples assim. Gente, o que é burnout? Burnout é queimar energia e não retornar essa energia. Então, gente, você precisa entender o significado das palavras e saber o que elas fazem. Sim, você é uma pessoa que está sem energia, se você se sente uma pessoa desmotivada, desativada, você está a caminho de uma depressão, só que nem você viu ainda, nem seu líder viu, nem seus gestores viram, então você está a caminho. Agora vamos lá, líder, com sensores ativados para detecção de energia negativa, você vai saber qual pessoa no seu time, na sua empresa que está desativando os sensores, e aí você vai focar nessa pessoa, você vai para um time de RH, um time de pessoas, e foca nessa pessoa para voltar a ativar os sensores energéticos. E adivinha o que esse questionário faz? Gente, o perfil energético é muito valioso nas empresas. Sempre que eu dou consultoria, a primeira coisa que eu faço é rodo o perfil energético para as pessoas para saber quem está com energia, quem é motivado, quem é energizado, quem é ativado, quem é desativado e quem está conectado. Então, eu rodo o perfil para entender o perfil de cada pessoa na equipe, para saber exatamente quais são as pessoas que precisam de ajuda, que precisam ativar os sensores energéticos. E aí, essas pessoas entram num trabalho diferente de quem já é energizado. Quem já é energizado, gente, precisa entender para que lado conduzir a energia. Precisa entender a cultura, precisa entender o drive da empresa para colocar a energia no lugar certo. Aí a pessoa que está desativada, ela vai se ativando a energia, quando ela tiver energia positiva, quando ela aprender a gerir essa energia, aí você coloca lá no drive. Então, na verdade, dos 4 perfis, cada um tem um plano específico para voltar a se tornar uma pessoa energizada, para voltar a ter energia positiva no seu dia. E aí essa pessoa volta a ter ideias, volta a se tornar um talento, volta a multiplicar esse talento e volta a exponencializar o seu talento, seus resultados, volta a ser uma pessoa feliz e adivinha o que acontece com a sua empresa, com o seu negócio? Ele explode de tanto crescer. Ele cresce absurdamente. Adivinha o que volta a acontecer com a sua empresa?
ela volta a crescer 3, 4 vezes igual as empresas crescem. Algumas empresas, né, gente? Não é todo mundo que tem essa habilidade energética, não, mas é algo que ainda bem está indo para dentro das empresas como algo necessário. E a legislação também está mudando. Quem sabe a legislação do cuidado com as pessoas está mudando para que as empresas sejam obrigadas a investir mais nas pessoas. E, gente, energia positiva. É isso que as pessoas precisam para ser felizes, saudáveis, prósperas, né? E terem uma vida de muita qualidade. Ok, gente, a live foi sobre isso. Amanhã eu prometo a vocês que eu entro na energia dos ambientes para a gente falar o que são os ambientes, onde está a energia dos ambientes, e vocês vão entender que é mágico você entender onde está a sua energia, onde você recarrega as suas energias, para que você tenha momentos que você possa gastar energia, tenha momentos que você possa recarregar a sua energia e se torne uma pessoa energizada. Beleza, gente? Aqui embaixo eu vou deixar os links, né, tanto do perfil quanto do livro Inteligência Energética. Vou deixar os links também das minhas mentorias. Eu faço as minhas mentorias em grupo, que é um valor bem mais acessível para as pessoas se energizarem. Também tem a minha mentoria individual. Também tem as minhas consultorias empresariais, onde eu faço treinamento nas empresas, né, de inteligência energética. Chama a mentoria Energize, e as pessoas se energizam. É algo fantástico. As pessoas começam a ficar felizes, a empresa começa a crescer. É sempre muito maravilhoso. Compartilhem, acessem e levem isso para as pessoas aí que vocês conhecem, que estão com energia baixa, porque só de me ouvir, gente, vocês já estão ativando o sensor que detecta energia negativa. Porque para você saber o que é energia negativa, você precisa saber o que é energia positiva. Quando você não vê energia positiva circulando, você sabe que energia negativa pode estar ali. E aí você começa a detectar ela. Então, pessoas que você conhece que está com baixa energia, pessoas que você conhece no trabalho que estão desmotivadas, elas estão desativadas. E aí, indica essas lives para ela, para que ela comece a tornar uma pessoa energizada, feliz, e ela deixe de ser uma pessoa chata do seu lado, se torne uma pessoa feliz. Ok, gente, foi sobre isso. Fiquem à vontade para mandar aqui. Acessem também o link do WhatsApp, onde eu compartilho as lives, compartilho insights sobre energia. E também é interessante, você pode compartilhar esse link com várias pessoas para que elas tenham acesso a essas lives e os conteúdos que eu solto durante o dia aí no Instagram e no YouTube. Ok? DLSW mais uma vez. Viva a sua vida! Fui, gente. Aquele abraço.